Salve, salve nação corintiana, bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho? Pessoal, todos os dias vídeo novo sobre mercado da bola, bastidores, finanças e pós-jogo. Mas antes quero pedir você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal, que deixe um like no vídeo, deixe um comentário, deixe sua inscrição e ative a notificação. Isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e comece a recomendar para toda a nação. Então, bora junto assistir o vídeo? Tudo mais, a gente não pode descontextualizar. Um jogo 11 da manhã com 30 graus, mais de 30 graus de temperatura, ele muda completamente a configuração. O Memphis Depay, inclusive, saiu dizendo que nunca na carreira jogou nesse horário. Inclusive ele diz, eu não sei por que fazem isso. Evidentemente, o time não conseguiu um melhor resultado, uma melhor performance por conta disso também. Duas paradas para hidratação e tudo mais, mas, gente, é insano, né? A gente sabe, poxa, a gente está se encaminhando, né, para um verão aqui no Brasil, 11 da manhã de uma quarta-feira, não consigo entender essas coisas, mas, enfim, o fato é que, além de tudo isso, o mais importante é o resultado final. Mas assim, vamos falar das escolhas do Ramon Dias e também debater Ramon Dias, que eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, ele surpreendeu na escalação, pelo menos do que a gente tinha de informação, de que o Kaká estaria mais pronto do que o André Ramalho. Que o André Ramalho talvez fosse para um próximo jogo contra o Vasco no final de semana, pudesse até ser relacionado, mas dificilmente como titular. O Kaká sim poderia aparecer, ele estava com dificuldades na defesa, né, exatamente por conta da lesão desses dois, e voltando de lesão, o Félix Torres com a seleção equatoriana, então o Gustavo Henrique, qual parceiro ele teria? E o André Ramalho foi o titular. E acho que fez uma boa partida, né, não só pela assistência que ele dá para o gol do Yuri Alberto, mas o André Ramalho é um jogador que aos pouquinhos está readquirindo, né, a sua melhor forma, né, parecido com aquela que ele chegou no Corinthians, né, muito bem dominante, especialmente numa linha de três. Fez uma parceria com o Gustavo Henrique, a defesa se atrapalhou em alguns momentos, né, ele tomou, a defesa tomou alguns sustos, né, o gol acho que desvia no Gustavo Henrique. Tem aquela indefinição também, quase sai o gol, mas que ele salva depois numa recuperação no chute do Lautaro Dias, quando o Hugo sai ali meio, né, bate nas costas dele, uma loucura, uma confusão, mas é isso, né, tem o calor, tem um bom tempo sem jogar, né? Acho que 10 dias mais ou menos, ou mais por conta da data FIFA, e voltando de lesão. Numa lesão que a gente imaginou que ele fosse demorar mais para voltar. O Fagner sentiu uma indisposição, na verdade ele teve um quadro de infecção respiratória, nada grave, né? Mas uma gripe muito forte, acabou sendo barrado do jogo, e o Mateuzinho, nem sei se ele seria o titular, mas o Mateuzinho acabou compondo ali, até perde um gol, né? Numa grande jogada do Memphis, no primeiro tempo, pela esquerda, ele chuta, o Anderson, não foi o Cássio o goleiro, né? Rebate, o Anderson fez uma boa partida até, ele rebate, o Mateuzinho chuta, mas chuta fraco, né? Se ele chuta em cima era caixa, ele chuta rasteiro e o Zé Ivaldo acho que acaba salvando ali, quase que em cima da linha. O Matheus Bidu no lado esquerdo e o Ranielli, né? O José Martínez com a seleção também, né? O Charles acabou perdendo um pouco de espaços, entrou no segundo tempo no lugar do Carrilho, mas aí você tem o Ranielli e aí aqueles dois vértices de um losango, né? Ele abre com o Ranielli, Breno Bidon, pela esquerda, André Carrilho pela direita e o Rodrigo Garro na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri alternando lá na frente. O Memphis fez um partidaço, mesmo com a questão física atrapalhando no segundo tempo, mesmo com o time baixando o seu ritmo, ele esteve próximo do gol em várias oportunidades. Mesmo no segundo tempo, quando o time já estava um pouco num ritmo mais abaixo, quando ele visivelmente já não estava mais a pleno, ele ainda num taquinho ali de perna esquerda, desvia um cruzamento, a bola bate na trave e ele quase faz o terceiro. Foi o lance em que ele sentiu uma cãibra, né, muito forte, acabou caindo fora do gramado, só que ele retorna para o campo. O argumento dele foi que ele voltou para o jogo, ele tentou caminhar e acabou sentindo, vendo que não ia dar para continuar e acabou caindo no gramado. A arbitragem do Jonathan Pinheiro entendeu que ele estava tentando matar tempo, né, o Corinthians vencendo, calor, aquela coisa toda, e aplicou um amarelo. O problema é que esse amarelo era o terceiro, e por conta disso o Memphis não jogará contra a equipe do Vasco da Gama, vai fazer falta evidentemente. Se a gente pode dizer que há uma virada de chave do Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro, na temporada, né, porque o Corinthians não consegue mais êxito nas Copas, não é por culpa dele, pelo contrário, ele fez a sua parte, é por conta da chegada de Memphis Depay. Claro que a janela foi muito boa, claro que o Yuri cresceu, mas cresceu muito por conta da chegada do Memphis, o Rodrigo Garro também cresceu por conta da chegada do Memphis, então ele, além de entregar
aquilo que lhe cabe, com gols e assistências. Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês a análise completa, um resumão completa entre Corinthians e Cruzeiro hoje na Neoquímica Arena. Timão venceu por 2-1. O técnico Ramon Dias entrou com um esquema de 4-4-2 e entrou jogando em alta linha, e o Cruzeiro começou meio perdido em campo, e o Corinthians aproveitou a oportunidade para fazer o primeiro golaço aí com o Memphis Depay, uma matada de bola, uma batida sem chance para o goleiro. Então o Corinthians jogou pressionando o Cruzeiro em velocidade. Memphis Depay joga demais, né? Depois o Cruzeiro acabou, o Corinthians recuando um pouquinho, o Cruzeiro marcou aí o segundo gol. No início do jogo o Corinthians começou em tanta impressão que Zé Ivaldo tirou uma bola do Mateuzinho em cima da linha. O Corinthians aí abriu para cá aos 10 minutos, né? O Memphis Depay acabou fazendo 1-0 com uma jogada espetacular do Garro. E depois o Yuri Alberto, aos 15 minutos, acabou fazendo aí 2-0 o Corinthians. O Cruzeiro veio com um time bastante de reserva, né? Um time mesclado, porque daqui a 3 dias tem aí a final da Sul-Americana, e o Cruzeiro poupou a maioria dos seus jogadores. Mas o Corinthians não tem nada com isso, aproveitou e foi pra cima e construiu o placar no primeiro tempo. Depois eu não gostei da substituição novamente do técnico Ramon Dias. Sinceramente, eu não gostei. Aí o Corinthians ficou mais fragilizado, então o Cruzeiro cresceu no jogo e o Corinthians ficou na roda. O Cruzeiro acabou fazendo 2-1. Aos 14 minutos, né? 14 minutos, foi sacado aí o Ranieri, né? E Breno Bidot. E entrou Alex Santana e Igor Coronado. O Corinthians ficou vulnerável, né? Acabou ficando vulnerável, perdeu um pouco a qualidade no meio campo. Mas o Corinthians precisava de ganhar e fez seu papel de casa. Ao final do jogo, o Fabinho Soldado acabou falando aí da programação para o ano que vem, a possível saída de Yuri Alberto para o futebol inglês, né? Mas o Corinthians está no mercado, igual o Fabinho falou, a gente fica feliz também dos nossos jogadores, tá sendo aí cogitado para grandes mercados, né? Como o mercado inglês, né? Como a Champions League é um torneio espetacular, um campeonato espetacular, então não há jogador no mundo que não queira jogar nessa competição. Achei o jogo do Corinthians no primeiro tempo muito melhor que no segundo. O Corinthians no segundo tempo deu muito espaço para o Cruzeiro, mas o time estava bem postado, estava um time bem alinhado e soube, né? Antigamente o Corinthians não sabia jogar, porque fazia os gols e muitas vezes tomava o empate até a virada. O Corinthians no primeiro tempo fez dois gols, o Cruzeiro diminuiu no primeiro tempo e no segundo tempo o Corinthians soube jogar com inteligência, com tranquilidade. A defesa estava mais tranquila, meio campo do Corinthians ficou um pouco perdido, em razão de ter saído o Ranieri e o Breno Bidot. O Ramon Dias, ele divide muitas opiniões no Corinthians, porque muito torcedor, algumas pessoas da diretoria acham que Ramon Dias, na hora que precisa, ele não dá conta do recado. Mas ele foi contratado para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. E hoje o Corinthians aos 44 pontos, chance zero. Há 5 jogos atrás, o Corinthians estava cotado com mais de 60% para ser rebaixado. Há 5 jogos adiante, o Corinthians conseguiu aí se livrar 100% da zona de rebaixamento, não cai mais, e agora está aí lutando, brigando para uma Sul-Americana. E eu acredito que o Corinthians vai chegar na pré-Libertadores, porque se alcançar a pré-Libertadores, o Corinthians já vai direto para uma Copa do Brasil, que ano vem o Corinthians, se não for para a pré-Libertadores, não estará na Copa do Brasil, porque não foi campeão da Copa do Brasil, na Sul-Americana não foi, no Campeonato Paulista ficou em 10º, então o Corinthians precisa se ajustar muito bem aí, tentar conseguir essa vaga aí na pré-Libertadores para ir para a Copa do Brasil. Domingo que vem, Corinthians enfrenta o Vasco da Gama em casa, na Neoquímica Arena. Um jogo dificílimo, um jogo que o Corinthians precisa jogar com inteligência, com sabedoria, ter malícia no jogo, tem que jogar apostado, fechado e sair em velocidade no segundo tempo. Eu percebi, infelizmente o Yuri Alberto acabou sendo machucado, acho que não é nada grave, né? Que ele vai estar domingo contra o Vasco. E o Memphis Depay, eu percebi que ele ficou um pouco cansado. Entrou no lugar do Yuri Alberto, Thales Magno. Também não fez muita coisa, mas também não comprometeu. Então o Corinthians hoje jogou um jogo que tinha que ganhar. Se quer sonhar com a pré-Libertadores,
tem que continuar nessa toada ganhando. Não pode perder ponto, principalmente em casa. Depois o Corinthians vai fechar em casa, depois tem o Criciúma e depois tem o Bahia. O Bahia é em casa da Neoquímica Arena. Outra grande chance do Corinthians ganhar do Bahia em casa, porque o Bahia tá sendo pressionado, o Bahia tá sendo... tá um time de altos e baixos, né? Tá oscilando muito. O técnico Rogério Ceni do Bahia tá uma pressão, muita gente já pedindo pro Rogério deixar o Bahia. O Bahia hoje enfrenta o Palmeiras daqui a pouquinho. E é um jogo difícil, acredito eu, que o Bahia não consegue vencer o Palmeiras. E o Corinthians tem que aproveitar essa má fase do Bahia e conseguir arrancar mais 3 pontos e ir a 47 pontos. Aí sim o Corinthians vai respirar mais aliviado, mais tranquilo. Depois vai pegar o Criciúma fora, que também está lutando para não ser rebaixado. E o Corinthians tem totais condições de vencer o Criciúma fora. E o Corinthians tá no caminho certo. Acredito eu que Ramon Dias não vai ficar para ano que vem, não vai ficar. Todo mundo sabe que ninguém morre de amores por ele, a não ser Fabinho Soldado, que toda vez que dá entrevista ele fala, ele tem a vontade de continuar. Não sei se é verdade ou se é uma estratégia do gerente, do diretor de futebol, Fabinho Soldado. Porque se foi ele que contratou, como é que ele vai vir na mídia e falar que ano que vem não vamos ficar com Ramon Dias? Como ele vai fazer isso? O campeonato não terminou. Então, eu acho que é mais, quando ele diz que pretende manter o Ramon Dias para ano que vem, eu acho que é mais uma estratégia profissional para não falar isso agora na mídia e a mídia tomar conta desse assunto e acabar desestabilizando tanto o treinador como o time do Corinthians, aí vira aquela bagunça. Acho que o Fabinho Soldado, se vai ficar ou não, a hora de falar é quando terminar o campeonato. Se o Corinthians consegue uma vaga para pré-Libertadores, acho que o Ramon Dias ganha muita força. A contrário, o Censo, sinceramente, mesmo conseguindo, ele divide muitas opiniões que o Corinthians, na hora que precisou dele, como foi na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ele não correspondeu. E aí a torcida começou a cobrar, a torcida tem entendimento que Ramon Dias, na hora que precisa, ele é ineficiente. E aí, fiel, qual que é a opinião de vocês? Vocês acharam que o Corinthians hoje jogou bem? O esquema de 4-4-2 que o técnico Ramon Dias entrou foi um esquema certo? O Corinthians hoje também tinha alguns desfalques muito importantes, né? Félix Torres se viu na seleção, Romero se viu na sua seleção, né? Kaká machucado. Então o Corinthians hoje estava um time também em construção, em formação. Apesar que o André Ramalho deu conta do recado, mais Gustavo Henrique. Então o goleiro do Corinthians, sem comentário, é um goleiro estratosférico. O Corinthians precisa o quanto antes possível fazer essa contratação junto ao Flamengo, pagar esses 800 mil euros, 4 parcelas de 200 mil euros cada uma, 2 em 2025, 2 em 2026, é acabar com esse assunto e deixar o goleiro trabalhar tranquilo, porque é um goleiro espetacular. E se continuar assim, com certeza vai chegar à seleção brasileira, porque é muito técnico e muito jovem. Gente, deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e o YouTube recomenda para vocês. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.